antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você fosse aí nos comentários e comentasse o que pra você é um herói dark. É um personagem dark. Qual é o sentido de dizer que um mangá ou um filme é algo dark? Fala aí, não pesquise na internet, fale aí na sua opinião o que pra você torna um personagem dark. O que pra você faz o personagem receber o semblante dark. Nesse vídeo aqui iremos debater justamente isso, se o Midoriya é realmente um personagem dark. Esse vídeo aqui não tem como foco diminuir o Midoriya, o personagem Midoriya, ou diminuir a obra de Boku no Hero em si. Ele só tem como proposta discutir se o Midoriya e a sua jornada atual está dentro do que é um rótulo dark na literatura. Na verdade, muito pelo contrário, o que a gente vai debater aqui, se você ficar até o final, vai enriquecer muito sua compreensão do arco atual e do que o autor provavelmente está fazendo. Se ele está trabalhando bem, se ele está trabalhando mal. Sem dúvida alguma, Boku no Hero Academia está num dos seus melhores blocos de histórias. Esse clima pós-batalha, esse clima pós-crença nos heróis, está muito marcante, está muito desafiador, está muito claustrofóbico no sentido bom. O que os nossos heróis irão enfrentar daqui pra frente? E qual o tom, qual a atmosfera que esse arco e talvez os futuros arcos possam nos trazer? Fica comigo até o final, porque vamos debater se existe Deku Dark. Bom, galera, primeiramente, mais uma vez entonando, vamos discutir o que é Dark. A galera da internet chegou e começou a falar Deku Dark, pá, porque o Deku está usando um visual meio assustador, meio sombrio, mas será que isso em si torna ele um personagem Dark? Bom, vamos ver esse termo em toda sua completude. Mas uma coisa é certa, essa fase do Midoriya, sem dúvida, é uma das fases mais ricas do personagem. Por quê? Porque finalmente o autor deu elementos interessantes ao personagem. Eu sempre disse aqui que dos três protagonistas, entre aspas, da classe 1A, o Midoriya, comparado ao Todoroki e ao Bakugou, ele era o mais inferior em elementos de conflito, em elementos que despertassem o interesse do fã para sua história. O Midoriya sempre teve o mesmo semblante, o mesmo rótulo de herói incorruptível, enquanto o Bakugou tem toda essa transição da sua redenção. Na verdade, nos últimos capítulos, até na história do Midoriya, o Bakugou conseguiu puxar uma catarse para a sua própria história. O personagem é realmente rico, a história do personagem é realmente envolvente. O Todoroki e sua família infernal também tem uma história assim. Então, o Midoriya teve um bloco, comparado a esses dois, de poucos conflitos. Só que isso mudou. Isso mudou depois que ele tem que responder se deve matar o Shigaraki ou não. Isso mudou depois que o Midoriya deve pensar em como responder às investidas do All for One sem colocar os seus amigos em perigo. Isso culminou numa jornada de exaustão, uma jornada de grande abalo psicológico, uma jornada que foi muito bem transparecida para o fã através do visual do Midoriya esfarrapado, sujo, onde o sorriso alegre da fantasia dele se transformou quase como um sorriso diabólico, como presas de algo que anda pela noite. Cara, sem dúvida nenhuma, esse arco atual de Boku no Hero, embora eu seja contra, eu goste mais de arcos dentro da escola com todo mundo, sem dúvida esse arco foi riquíssimo e exigiu muito do autor lapidá-lo. A jornada do Midoriya foi extremamente estressante, mas vamos lá, quanto o Midoriya mudou? O Midoriya em si merece ser chamado de um herói Dark? Merece ser rotulado como Deku Dark, personagem Dark? O que torna um personagem Dark? Bom, galera, antes de explicar o que é o termo Dark, temos que entender que esse termo pode ser subjetivo e, na verdade, hoje o que conhecemos e o que rotulamos como Dark foi oriundo de uma série de transformações através do tempo. Talvez como usamos hoje nem faça mais sentido. Então, o bom para a gente entender completamente esse rótulo é bom vir lá das origens a pontos de transformações dentro da literatura, a chamada literatura Dark.
Esse termo não tem consenso hoje em dia, e mudou e se dividiu à medida que as décadas foram passando. Então muitos usam intuitivamente sem saber o que classifica algo nesse gênero ou subgênero. Então vamos para a sua origem e definição para saber se o Midoriya ter esse título é falácia da fandom ou não. O termo Dark é derivativo do expressionismo alemão, em um termo que tinha outro nome e que tinha teoricamente outro aspecto para ser identificado. Não era o gênero Dark, era o gênero chamado Noir. Como é alemão, galera, eu não sei se minha pronúncia está certa, pode estar redondamente errada, mas o importante é vocês trabalharem um conceito aqui. Veio na verdade de um subgênero de filmes chamado Noir, ou filme negro, e é uma expressão francesa designada a um subgênero de filme policial, derivado de romances e de suspenses influenciados pelo expressionismo alemão, a qual teve o seu ápice nos Estados Unidos entre os anos de 1939 e 1950. O Noir deriva dos romances de suspenses da época da Grande Depressão. Muitos foram adaptados de romances policiais do período e da estética dos filmes de terror da década de 1930. O gênero Noir em si, que é o precursor do que a gente rotula hoje como Dark, ele tinha como principal característica para ser identificado esse clima de suspense, geralmente filmado em preto e branco, mas puxado para um tom amarelado. Muitas de suas estéticas tinham semblantes a estéticas nazistas. Calma, galera, calma coração aí. Depois poderemos falar em outro vídeo o que porventura é estética nazista usada em animes, em mangás, e não é necessariamente uma apologia. Tem textos muito bem trabalhados sobre isso na internet, mas rebeldes de forte coração já puxam suas tochas quando escutam esse nome. Bom, então ele tinha elementos visuais que remetiam a estéticas nazistas. Ele tinha um suspense muitas vezes alocados a filmes policiais que combinavam com o tom de preto e branco e puxado mais amarelado. Era os elementos plásticos que beiravam um filme de terror em uma investigação policial que dava o tom disso ser chamado de negro, disso ser chamado de noir. Só que porventura, quando foi para a América, quando foi mais difundido através do tempo, e isso é o prepulsor que originou muitos outros estilos sombrios de filmes, de séries, sombrios de expressão. Aqui ele se acomodava muito com a estética, com o plástico, com o visual. Só que mais tarde, ao termos finalmente difundido a dark literatura, é como chamado vários subgêneros que recebem o rótulo dark, vimos que mais caprichos, mais aprofundamentos foram colocados para receber esse rótulo, além da estética que era trabalhada no gênero noir. Um dos principais núcleos para a difusão e um consenso sobre o que é algo dark veio dos romances darks. O dark geralmente vem dos livros eróticos e pode até ser considerado um subgênero do romance. Porém, ele sempre aborda temas muito polêmicos e um pouco perturbadores. Nele podemos ver que são frequentemente abordados assuntos como sequestros, abuso sexual, abuso psicológico, drogas, crimes, entre diversos outros temas. O céu é o limite no romance dark. E nele geralmente não vamos ver o final com o personagem se redimindo, como sempre tem de alguma forma nos outros romances. Geralmente no final desses tipos de romance é mais uma tragédia, é mais algo lastimável. O personagem principal pode ter uma conduta imoral ou amoral, e enquanto debatemos se ele vai mudar ou não, na sua depreciativa jornada, ele culmina no não mudar, ou no cair desses elementos negativos. Então a gente já denotou que, diferente do Noir, que jogava muito plástico, o visual, o gênero dark, agora difundido nos romances, trabalhavam muito os elementos psicológicos, os elementos pesados, os elementos de desconforto. Então já vemos as coisas ficando mais tenebrosas. O que era formado pela estética e tons, agora é formado por temas pesados e psicologicamente aflitos. Literatura dark é chamada de literatura que dá medo, mas eu conceituo como aquela literatura que perturba. Aí que está, galera. Teoricamente, o Midoriya ainda continua o mesmo personagem. Ele pode ter a estética, a plasticidade que poderia colocá-lo ele
como um gênero noir, que seria o mais aceito, como de fato era o dark da época de 1930. Só que hoje em dia esses elementos ficaram muito vazios se escorarem apenas com a plástica. Outra camada que eles devem receber é uma melancolia e uma depressão. E de fato Midoriya tem pontos nesse rótulo, pois o autor trabalha uma descarga mental muito grande no personagem. Ele insatisfeito, ele insaciante. Ele termina um serviço, ele corre para outro. Ele não quer envolver ninguém no seu perigo. Ele não quer envolver ninguém. E ele até muda como é o personagem que era inteligente, que fazia as ações pensantes. Agora ele está calcado em agir pelas suas emoções de proteger os outros. Ele se desgasta, ele recebe uma quebra mental e fica até melancólico a vida do Midoriya, o que pode combinar com o expressionismo da época das grandes depressões, dando mais pontos para ele receber esse gênero naquela época. Porém, a conduta moral do personagem, ela não teve uma transformação explosiva. O Midoriya não se tornou alguém imoral ou amoral como o Sten, que para cumprir seus objetivos, que para ele é nobre, ele não liga em elementos de sangue, em elementos depreciativos de tortura, em elementos muito extremos que podem gerar um choque maior no leitor. O Sten casa estética com um pensamento, um abalo psicológico e uma atitude que trabalha vários subtemas pesados, que pode realmente convencer o leitor que ele está vendo um herói sombrio, um herói dark, um herói que já perdeu o seu senso de moral e já perdeu o seu senso ético de atitude. O Midoriya não perdeu, galera. Ele não quer matar o Shigaraki, ele faz tudo isso para que seus amigos não se envolvam. Na luta que ele teve com a 1A, ele não bateu em ninguém ferozmente. O Midoriya não expressa uma dualidade entre ódio, entre extremismo em combate, junto do seu zelar e proteger a sociedade e os seus amigos. Ele não tem essa dualidade. Ele é completamente ainda um Capitão América. Só que um Capitão América nobre, emblemático, inspirador. Só que agora com uma faceta mais séria e coberta por uma estética meio sombria, mas só esteticamente. Midoriya ainda tem um coração de anjo. Ele ainda tem um coração de um herói no lugar certo. Então rotular o Midoriya como um herói dark, um personagem dark, só pela estética, ou só por ele agora estar mais antipático à ajuda dos outros, é muito superficial, porque no profundo o Midoriya ainda é um herói benevolente que está fazendo tudo com o seu coração no lugar. Sua ética e sua moral não se desfragmentaram de uma maneira extrema para ele mergulhar no abismo do que seria um expressionismo dark. No máximo, colocaríamos o Midoriya como um Deku Noir, pois ele casa com muitos elementos que eram julgados como sombrios na época de 1930, 1940. Só que hoje na Dark Literatura ele precisa de conceitos mais perturbadores, perturbar o fã com suas atitudes para ser considerado Dark. Mas calma aí, galera, a fandom focou muito no Midoriya para dizer Deku Dark, herói Dark, personagem Dark. Talvez o Dark, galera, não esteja no Midoriya, e sim no arco, no bloco, no novo Boku no Hero. Como assim? Uma coisa que eu notei que o autor está trabalhando bem é outro subgênero dentro do que conhecemos como Dark, que é o Dark Fantasy. Dark Fantasy são histórias em universos de fantasia, normalmente medieval. Mas ao invés de usar aquele climinha mágico e épico, o foco é a decadência, é o horror. Então são ambientes muito mais sombrios. Não é aquela coisa de fadas e princesas soltando brilho enquanto andam. Pode até ter, mas não é uma exceção em um mundo de trevas. Sim, uma civilização em decadência tentando sobreviver de forma brutal e sempre com medo. A ascensão é de sufoco, de que todo mundo está amaldiçoado e lutando frequentemente para continuar vivo. Viram? Olha, você tira a época, porque não é regra que esse tipo de Dark Fantasy tenha que ser emblematizado em épocas medievais. O que importa é que seja no mundo alternativo, fantasioso, e Boku no Hero é isso, é um mundo onde nascemos com individualidades, e é um mundo fantasioso com sua própria cultura, com sua própria sociedade e tal. Se assemelha a nossa, ok, mas é um mundo ainda muito fantasioso, muito místico. E agora o autor, após o despertar do All for One, após o Shigaraki completo, ele
tingiu completamente esse mundo que nos era apresentado de My Hero Academia em um gênero de Dark Fantasy. Pois é exatamente o que a gente tá tendo a população sufocada, o perigo iminente, o medo constante, os heróis desprezados, é sempre um clima apocalíptico. Perceba que quando o Midoriya anda, não é o Midoriya que é Dark, é a situação, é todos os ocorridos claustrofóbicos que vão pressurizando o personagem. E o Midoriya, com seu visual plástico sombrio, conversa com um tema semelhante e apocalíptico que as cidades, que o Japão está passando na investida de All For One. Então, esse depreciar, essa melancolia da sociedade atual de Boku no Hero, ele é classificado como Dark e não o Midoriya. Estamos agora acompanhando na obra de My Hero Academia um gênero de Dark Fantasy, ou subgênero de Dark Fantasy, como você preferir. É isso o que foi jogado em todo esse arco do Midoriya se isolando. Espero que o autor continue a atmosfera desse bloco, porque o Japão ainda está em muito risco, o Japão ainda está muito melancólico, e esse clima é o que vai trazer essa transição de mudança de como conhecíamos Boku no Hero Academia para essa etapa mais séria da obra. Essa etapa que sim, pode receber o rótulo de Dark. Galera, espero que vocês tenham absorvido bem a explicação, espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiverem, deixem nos comentários que eu responderei. Digam aí outros gêneros de Dark Fantasy, digam aí exemplos de personagens que vocês acreditam que sim são Darks. Diga aí que a gente vai conversar gostoso. Tô ficando por aqui e eu pretendo voltar com muitos outros vídeos de Boku no Hero Academia, então se você é fã, cara, se inscreve no canal. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!